Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique da disciplina de Máquinas e Implementos Agrícolas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preparo de solo. Antes de falar das máquinas, nós vamos falar o que é que vocês precisam entender aí, o que é que essas máquinas precisam fazer. Tá? Primeiro vamos falar um pouquinho do solo. O solo ele é composto de minerais, ar e água. Né? Um solo ideal, a gente diz que ele tem em torno de 5% de matéria orgânica, 45% de minerais, um espaço de 20 a 30% para água e de 20 a 30% de ar, né? Aqui, certo? Ou seja, metade dele é espaço poroso, metade dele é sólido. Ah, mas claro que isso seria o solo ideal, né? O que interessa para a gente são as características gerais do solo, as características físicas, químicas e biológicas. Quando a gente trabalha um ser vivo ali, que é o solo, é composto de muitos seres vivos ali, né? A gente não quer isso daqui, a gente não quer uma camada compactada, a gente não quer que a água escorra superficialmente, a gente quer que a água penetre, a gente quer um solo poroso, que as raízes consigam penetrar, a gente quer uma boa interação biológica das plantas com os insetos e outros animais aí que a gente tem no solo, fungos, bactérias, enfim. A gente quer que tudo dê certo, né? As características químicas, como é que a gente altera? Bom, jogando calcário, por exemplo, gesso, adubo, fósforo, potássio, a gente está alterando as características químicas. E as características físicas a gente altera através do manejo do solo com os implementos, que é o que a gente vai ver. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa de tudo isso daqui para que a cultura se desenvolva de maneira adequada. Se eu tiver características físicas e químicas boas, mas biológicas muito ruins, a planta não vai se desenvolver da maneira adequada. Tá? E as características biológicas são as que mais demoram a se estabilizar, e os estudos ainda são relativamente recentes nesse quesito. Sobre o preparo do solo, então, o que vocês precisam entender? Bom, a gente tem que ter um planejamento, certo? Primeiro a gente vai planejar o que a gente vai fazer. Depois, a gente vai fazer uma construção de estradas e aceiros. Depois vai fazer o combate à formiga. Depois o preparo inicial do solo e preparo periódico. Eu só não estou entendendo isso aí. Isso aqui, gente, é no caso de uma abertura de área, tá? Então, quando eu vou abrir a área, a gente chama hoje isso de preparo inicial do solo. O que é o preparo inicial do solo? É o desmate, aproveitamento ou não da madeira, enleiramento, né? Ou encoveamento, destruição e a queima das leiras, eliminação dos resíduos, revolvimento do solo e correção do solo. Tudo isso aqui está em preparo inicial. O que é isso então? Bom, é transformar a área que era mato, né? Ou em área agricultável, ok? Por isso que chama preparo inicial. Eu vou fazer uma vez só, certo? E o preparo periódico? Bom, o preparo periódico é o que eu faço todo ano. E aí eu posso dividir ele em preparo convencional, cultivo mínimo e plantio direto. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje de preparo inicial do solo, as coisas mais importantes que a gente tem. Então o planejamento ele tem que ser feito antes do plantio, é óbvio, né? E antes do desmate, antes de tudo. Tá? E eu vou definir se for floresta ou se for cultura, né, eu vou ter que definir espaçamento, população, as operações que eu vou fazer, os tratos culturais, a adubação, as estradas, aceiros, se forem necessários, e aí dimensionar o tamanho de cada talhão. Tá? Então isso aqui tudo tem que ser feito antes do plantio no planejamento. Não é que eu vou fazer no campo lá, não. Eu vou definir como vai ser. Ah, e depois vai mudar, não tem problema. A questão é que eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter um planejamento, né? Como vão ser as linhas de plantio? Eu vou plantar em que sentido? Vai ter curva de nível? Não vai? Vai ter acero? Não vai? Que tamanho que vai ser o talhão? Que tipo de adubo que eu vou usar? Qual é o corretivo que eu vou fazer? Eu vou fazer adubação em linha, em cova, ou vou fazer adubação em área total? Tá? Então isso faz diferença no meu planejamento. E o sucesso do cultivo ele é definido por essas práticas, né? Escolha e limpeza correta da área, controle de pragas e doenças, cuidado no plantio e os tratos culturais. Então, vou corrigir de maneira adequada aqui essa área, vou deixar limpa, não vai ter toco, não vai ter árvore, né? Não vai ter raiz, vou fazer o preparo de maneira correta do solo. Será que se eu deixar desse jeito aqui eu consigo plantar? Não é? Então, tudo isso envolve um sucesso no meu cultivo. E aí, sobre estradas e aceiros. Bom, gente, a gente tem que
programar como é que vão ser feitas essas estradas, como é que vão ser as divisas dos talhões, qual o tamanho que vai ter cada talhão ou gleba aqui, né? Se vai ter um acero em volta ou não na divisa, tá? Então tudo isso vai depender do cultivo que eu estou fazendo. Se for um cultivo florestal, vai ser de um jeito, se for para olerícolas, né, horticultura, outro jeito, se for para grandes culturas, soja, milho, arroz, algodão, outro jeito, então tudo isso depende de como eu vou fazer. Depois eu posso mudar isso aqui? Claro, mas é porque que eu já faço isso antes? Para não desperdiçar os meus corretivos, meus adubos, minha semente, que estando pronto aqui, eu vou jogar o adubo só na área que eu preciso, né? Não vou ficar desperdiçando nas estradas, por exemplo. Se eu fizer depois dar certo, dá, só que eu vou ter um custo um pouco maior, porque eu vou estar desperdiçando alguns insumos aí. E o combate à formiga? Gente, quando a gente vai fazer o desmate, o preparo inicial do solo, o combate à formiga é fundamental, porque é uma praga que dá muito prejuízo, pode destruir todo o plantio. E o preparo tem que ser, desculpa, o controle tem que ser antes do preparo do solo. E contínuo, você tem que continuar com o combate à formiga, senão elas vão destruir ainda do mesmo jeito. Então, como é que pode ser feito? Pós-seco, líquidos termonebuláveis e iscas granuladas, que é o que a gente normalmente usa, que é essa aqui, ó, né? Estão vendo aí que a gente pode utilizar um pó seco, o líquido termonebulável, mas normalmente a gente utiliza a isca, que a gente vai e joga no caminho dela e elas vão morrendo, por isso que deve ser feito contínuo, né? Eu vou fazer antes do meu preparo do solo e depois vou continuar fazendo para que não tenha risco. O isca granulada tem menor custo, mais fácil aplicação, rendimento é maior e o menor risco também para o operador, tá? Porque ele não entrando em contato com o produto não tem problema. No caso do gás é mais complicado e do pó também, você não sabe se você está entrando em contato ou não, você tem que estar trabalhando bem mais prevenido aí. Agora sim, vamos falar do preparo inicial. Derrubada da vegetação. Tá? A derrubada normalmente é feita com tratores de esteira, né? E com correntão, estão vendo aí, ó? Liga dois tratores, eu tenho um correntão no meio, ou com um único trator derrubando as árvores, que é um pouco mais lento, né? Então a gente tem o que a gente chama de quebrada normal, que é isso aqui, a gente coloca dois tratores e vai indo, né, quebrando. E a gente tem o arrepio, que é voltar, depois que eu quebrar, eu volto arrepiando para arrancar qualquer tipo de raiz que ficou presa no solo. Isso facilita depois na eliminação dos resíduos, tá, gente? E eu também tenho o que a gente chama de roça no toco, né, derrubada no toco, que é o cara vai lá e corta todos os tocos manualmente, né, junta os ciscozinhos aí, taca fogo, e isso é muito comum em pequenas propriedades, né? A gente chama de derrubada no toco. Ah, minha roça é no toco. Por que no toco? Por que esse nome? Porque os tocos maiores, eles ficam lá e vão apodrecendo com o passar do tempo. O cara vai deixando lá e vai cortando o broto que vai saindo todo ano, e essa árvore vai apodrecendo e morrendo. Tá? Aqui a gente tem dois pequenos videozinhos para você entender, ó, de como é que é o desmate, então, com o correntão. Tá vendo aqui uma área já desmatada, né? Eles estão fazendo, estão indo, fechando em volta, né? Pegaram a demarcação da área, e aí estão derrubando. E aqui uma área próxima de cerrado, aqui um cerrado mais leve, né? Também duas esteiras com correntão, para vocês entenderem. Ó. Então o cara vai passando ali, ó, e aí as árvores vão caindo. Estão vendo aqui as árvores caindo, ó, do mesmo jeito que as árvores vão caindo aqui, ó. Tá? Então você vai passando, o correntão vai puxando e arrancando tudo. Tá? Esse é o desmate convencional que a gente tem na agricultura. E aí o arrepio que a gente chama é voltar. Então, em vez de passar desse lado, agora eu volto passando do outro para qualquer árvore, qualquer raiz que ficou ainda grudada no chão, tipo aquela ali, ele arranca totalmente do chão. Tá? Então, uma mata mais pesada e uma mata mais leve, vamos dizer assim, o cerrado mais leve. Tá? É um processo rápido, vocês estão vendo aí, e quase não traz riscos para o operador, porque ele fica bem longe de onde a árvore cai, né? Como está aqui no desenho, tá vendo? A árvore vai cair aqui atrás e ele está bem lá na frente, diferente quando eu derrubo com uma única máquina, que é um pouco mais perigoso. O enleiramento, o que é esse enleiramento? Enleiramento é fazer leiras, tá vendo? O trator vai empurrando aqui, ó, tá vendo ele empurrando ali depois do desmate, e aí vai fazendo essas leiras aqui, ó, tá vendo? Então o trator vem empurrando com um ancinho enleirador, que não é ele é furado para que a terra consiga passar, né, para não ficar assim, e também pode ser enleirado dessa maneira aqui, em montes, né? Se vocês olharem aqui, a gente tem um pequeno videozinho também do enleiramento, ó, estão vendo aí? Tá? Os tratores vão empurrando, dá para ver a marca dos tratores, ó, empurram para cá, depois empurram para lá, né? Aí, ó, tá vendo? Ele dá ré,
pega aqui e empurra. Tá vendo? Dá ré, pega aqui e empurra. E aí vai fazendo essas leiras. Estão vendo aí? Nesse caso aqui, eles fizeram uma queimada controlada. Estão vendo? Aqui está tudo verdinho em volta, só está queimada aqui, antes de fazer o enleiramento. Tá? Depende aí da licença que você tirar, se você vai ou não aproveitar a madeira. Então, tem várias maneiras aí de fazer essa queimada controlada. Tá? Em alguns casos o pessoal nem queima, deixa a leira lá até ela apodrecer, certo? Só que isso acaba atrapalhando o meu cultivo, né? E a remoção dos resíduos, então? Bom, no caso, às vezes eu estou trabalhando com árvores muito grandes, então eu preciso que eu tenha um trator de esteira vindo depois para arrancar essas raízes, né? Mas o normal da remoção de resíduos, gente, é fazer a cata dos resíduos mesmo ou a incorporação. Alguns agricultores fazem a incorporação dos resíduos direto, depende da quantidade de resíduos que eu tenho. Se for uma mata leve, igual essa que vocês estão vendo aqui, ó, que quase não tem árvores, né, eu posso fazer a incorporação dos resíduos diretamente aí, sem nenhum problema. Tá? Em alguns locais no Centro-Oeste, no Rio Grande do Sul, foi feito assim. Mas o normal é a gente fazer o enleiramento, né? Não é fazer isso aqui, ó. Uma mata maior já igual essa, que foi derrubada, né? E aí o cara fazer a incorporação dos resíduos não é muito normal. Tá? Por quê? Porque eu vou ter muito problema depois com plantio, com colheita. Tá? Então o normal é fazer o enleiramento, a catação dos resíduos, a remoção dos resíduos, ou com máquinas, como vocês estão vendo aqui, ou manual, onde as pessoas vão realmente catando as raízes aqui e vão fazendo os montinhos igual vocês viram, tá? Então são as duas maneiras de remoção de resíduos que a gente tem e uma terceira que seria essa incorporação aqui. Então eu posso ter desculpa, eu tenho duas maneiras, né? A remoção mecânica ou manual aqui, mas é a remoção dos resíduos ou a incorporação dos resíduos, né? Estão vendo aí, ó? O solo vai ficando já limpo, sem resíduos, e as leiras vão ficando ali do lado, tá? Com o resto aí de raiz e coisa que ficou da derrubada, ok? E aí nós temos a correção do solo. Qual a diferença de correção de adubação, professor? Bom, corrigir o solo é deixar o solo apto para o plantio. Adubar é colocar o que a planta retirou do meu solo, o que eu exportei. Né? Então, nesse caso aqui, o meu solo está inapto ao cultivo de alguma cultura e eu vou corrigi-lo e deixá-lo apto. O mais conhecido corretor do solo é o calcário, mas a gente tem fósforo, gesso, tem potássio, enfim, depende do que eu vou fazer. Então, eu posso fazer uma correção de potássio? Claro que pode. Tá? Então, não preciso fazer uma adubação de potássio. Depende muito como é que o cara vai estar trabalhando. A diferença é que corrigir o solo, né, exige quantidades maiores, né, do meu corretivo aí em relação à adubação. Tá? Por exemplo, o calcário ele também é utilizado como adubo, né, porque passado algum tempo eu vou ter que fornecer cálcio e magnésio para minhas plantas, então vou ter que fazer essa adubação. Tá? E ela pode ser mecânica, como vocês viram, ou manual. Né? Qual que é o problema da manual? É que vocês estão vendo, é muito difícil de calibrar, né, a quantidade que você joga. Né? Na máquina, estão vendo? Fica tudo igualzinho, é mais fácil, né? Certo? E eu também posso fazer na cova, quando eu vou trabalhar com árvores, frutas, silvicultura, fruticultura, enfim, qualquer coisa que seja de cova, eu posso fazer adubação na cova. Tá? Isso depende muito do meu solo em si. Se o meu solo não for muito bom, eu posso fazer a correção na cova em área total, ou depende de como eu estou fazendo esse cultivo, né? E aqui é mais fácil de fazer a conta, né? Porque eu vou calcular e vou jogar a quantidade certa na cova. Só tenho que tomar cuidado para não jogar muito produto aqui, entrar em contato com as raízes e acabar maltratando a minha planta. E também tenho que tomar cuidado nas aplicações mecânicas para isso aqui não acontecer, né? Estão vendo quanto está voando de produto aqui, ó? Então, quanto que está chegando de produto no chão? Às vezes o cara fala assim, ah, a minha calagem não funcionou. Estão vendo que aqui ele já jogou? Ó as manchas, estão vendo? Ó, mais claras. Aqui parece que não caiu nada, ó. Estão vendo? Então, assim, esse tipo de aplicação aqui, quando eu vou fazer uma correção do solo, eu faço ela de maneira inadequada, ela pode ser muito pior, às vezes, do que não fazer. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E essa foi a parte de preparo inicial do solo.